Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 121. Senhor, você fez bem em mostrar aos outros a força de Derrit. Lord Mace reuniu todos os conselheiros de Derrit na mansão que Tivin havia arranjado para a Casa Tyrell. Os lordes e cavaleiros da Casa Rovan, Casa Crane, Casa Fossovai de Cider Hall, Casa Fossovai de Nil Barrel, Casa Tarly, Casa Igotover, Casa Redvine e outras casas importantes que participaram da rebelião foram todos convocados para o grande salão da mansão. Legion estava naturalmente entre os convocados. No entanto, ao contrário dos outros cavaleiros que tiveram que esperar no pátio do lado de fora do salão por uma audiência com Lord Mace, Legion entrou no salão acompanhado dos patriarcas e lordes das diversas casas. Além dos assistentes, ele era o único cavaleiro presente no salão. Durante as festas dos últimos dias, Legion já havia conhecido os lordes e dignitários das casas reunidas. Embora conhecesse um pouco melhor os membros das casas Igotover e Redvine, seu relacionamento com as outras famílias permanecia superficial. Em contraste, os cavaleiros dessas famílias haviam estabelecido uma camaradagem com ele, provavelmente devido a uma mistura de admiração e respeito por seus feitos. Não era exagero dizer que Legion se tornará uma espécie de líder espiritual para os cavaleiros da Campina. Suas habilidades de combate e liderança deixaram uma impressão duradoura, e sua disposição para ensinar e inspirar apenas elevou sua posição entre eles. Muitos cavaleiros agora o tinham em alta conta, quase ao ponto da reverência. Legion estava sentado no meio do salão, posicionado ao lado de Randil Tarly. Embora Randil Tarly fosse o comandante da Aliança Nurite, seu comando terminou com a conclusão da rebelião. Agora, ele era simplesmente o senhor de Horn Hill e pelos padrões de tamanho e poder do território, era considerado de posição mediana entre os lordes reunidos. Portanto, sua posição na organização do salão não era particularmente notável. Ao chegar a Lannisporto, Legion procurou Randil Tarly imediatamente, visto que Randil era nominalmente seu superior. O encontro foi complexo. A impressão inicial de Randil Tarly sobre Legion fora pouco favorável. No entanto, as ações subsequentes de Legion lideraram um ataque de 1000 milhas com 2000 cavaleiros, libertar 5 castelos, derrotar dezenas de milhares de inimigos e ganhar inúmeras honrarias, gradualmente alteraram a opinião de Randil. Além disso, relatos sobre a gestão disciplinada e o caráter íntegro de Legion impressionaram ainda mais o Lorde de Monte Chifre. Quando Randil finalmente conheceu Legion pessoalmente, seu comportamento era profissional, embora por dentro, não pudesse deixar de admirar o jovem cavaleiro. Em particular, ele até suspirou ao pensar que se ao menos seu próprio filho tivesse ao menos uma fração das habilidades de Legion. Quando Legion foi designado para sentar-se ao lado dele no corredor, Randil Tarly se inclinou e sussurrou com um raro toque de gentileza: "Esteja preparado e não faça papel de bobo." Legion congelou com o comentário e olhou para Randil confuso, mas Randil não disse mais nada. Enquanto Legion ponderava o aviso enigmático, Lord Mace começou a anunciar as recompensas para os lordes e cavaleiros que contribuíram para a rebelião. As recompensas pelo serviço militar na rebelião não foram distribuídas diretamente pelo rei Robert aos lordes subordinados dos 7 reinos. Em vez disso, Robert recompensou os lordes de cada região, que então distribuíram as recompensas aos seus vassalos, um por um, até os cavaleiros. Soldados comuns normalmente não recebiam recompensas formais, dependendo, em vez disso, do saque obtido durante as campanhas. No entanto, a proibição estrita de Legion à pilhagem privada e sua política de reunir e redistribuir espólios de guerra eram práticas incomuns, diferenciando-o da maioria dos comandantes. Lord Mace, confiante na generosidade das recompensas que o rei Robert havia alocado ao Hit, não teve reservas em distribuir suas próprias recompensas aos seus vassalos com antecedência. Quando Mace anunciou que a recompensa de Randil Tarly seria uma isenção de 3 anos de todos os impostos e taxas para a Colina do Chifre, juntamente com 10.000 dragões dourados, os lordes e cavaleiros presentes no salão murmuraram sua aprovação. Sua atenção, no entanto, logo se voltou para Legion, que era a última figura remanescente no salão a ser recompensada. Legion Tarhan, vem à frente, ordenou Lord Mace solenemente. Legion já havia previsto esse momento. Com o coração firme, ele deu um passo à frente para ficar à frente da fila. Há mais de um ano, quando estávamos em Porto Real, eu disse que se alguém conseguisse derrotar os bandidos ao norte de Ponte Amarga, eu recompensaria com uma mansão e uma vila. Agora você conseguiu. Lord Mace olhou para Legion com uma expressão complexa e continuou: "No entanto, você superou em muito as minhas expectativas. Apenas uma mansão e uma vila não são mais suficientes como recompensa." Seu olhar percorreu a multidão no salão, retornando finalmente a Legion. Então, com movimentos deliberados, pegou um pergaminho da cintura e o entregou a Legion. Em nome do Guardião do Sul, do Defensor das Fronteiras, do Senhor de Jardim de Cima e do Alto Marechal da Campina, eu, por meio deste, nomeio Sor Legion Tarhan como Senhor das Montanhas Vermelhas. As terras ao redor da Vigilância Vermelha nas Montanhas Vermelhas são concedidas a você como seu território, e seus descendentes herdarão essa glória por gerações.
Espero que continue a trabalhar duro pela honra da Campina. Obrigado, meu senhor. Legion, tendo se preparado para esse momento, manteve uma postura calma, mas ao aceitar o pergaminho de nomeação, sua mão tremeu levemente, revelando seu desconforto. Na verdade, Legion não era o único a se sentir incomodado. Muitos dos lordes presentes estavam longe de se recompor. Quer soubessem ou não da iminente nomeação de Legion, o anúncio provocou um coro de exclamações de surpresa. Para compreender plenamente a magnitude da situação, era preciso considerar o salto que Legion acabara de dar. Com esse enobrecimento, ele ascendera a duas classes sociais inteiras, de cavaleiro a cavaleiro com terras e, finalmente, a lorde titulado com seu próprio território. Para a maioria das casas de cavalaria, essa progressão poderia levar um século, ou até vários séculos, para ser alcançada. No entanto, Legion ascendera de um humilde caçador a lorde em menos de 2 anos. Não era de se admirar que o choque percorresse o salão. À medida que a notícia da promoção de Legion se espalhava do salão para o pátio, os cavaleiros reunidos da Campina reagiam com expressões complexas. Inveja, admiração, choque e ciúme se misturavam em seus rostos. Embora muitos imaginassem que Legion receberia uma recompensa significativa ao ser chamado ao salão, ninguém imaginava que seria tão extraordinário. Tornar-se lorde estava muito além de suas expectativas. Mesmo sem conhecer os detalhes das terras recém-concedidas a Legion, o próprio título era suficiente para surpreendê-los. No entanto, alguns observadores começaram a notar peculiaridades. Ao descobrirem que o mérito alegado para a promoção de Legion a lorde não era seu papel na rebelião, mas sua tarefa anterior de expulsar bandidos ao norte de Ponte Amarga, a confusão aumentou. A recompensa prometida por essa tarefa havia sido originalmente um feudo e uma vila. Agora, havia evoluído para um território completo e um título de nobreza. Essa discrepância deixou muitos perplexos, pois achavam difícil acreditar que tal mérito por si só pudesse justificar tal recompensa. Então veio uma revelação que mudou sua perspectiva. Alguns versados em geografia apontaram que as novas terras de Legion não ficavam na Campina. Em vez disso, ficavam nas Marcas Dornesas, na fronteira de Dorne e das Terras da Tempestade, separadas da Campina pelas Montanhas Vermelhas. A região era atualmente dominada por lordes das Terras da Tempestade de Dorne, tornando-a um lugar volátil e precário. Estabelecer controle sobre tal terra, quanto mais construir um castelo e governá-lo, parecia uma tarefa quase impossível. Quando a verdadeira natureza do território de Legion veio à tona, as dúvidas que enchiam o coração de muitos se dissiparam. A inveja e o ciúme que inicialmente dominaram os cavaleiros e lordes diminuíram. Para muitos, a compreensão surgiu. Uma modesta mansão e vila em uma região estável poderia ser preferível a um território problemático e de difícil controle. Entre os lordes presentes no salão que não haviam sido informados da recompensa de Legion com antecedência, um sentimento de compaixão chegou a emergir. Embora a destreza de combate de Legion fosse inquestionável, governar um território exigia muito mais do que habilidade no campo de batalha. A maioria duvidava que até mesmo Legion pudesse se estabelecer em uma terra tão caótica e disputada. Nesse momento, Lord Massey voltou a se dirigir a Legion. Esta é apenas uma recompensa pela sua tarefa de reprimir os bandidos. Quanto à recompensa por mérito militar por esta rebelião, não serei eu quem a entregará a você. Sua graça a entregará pessoalmente. Também não sei os detalhes da recompensa, só saberei no banquete de celebração da vitória, hoje à noite. Os outros lordes presentes no salão ficaram visivelmente atonitos com o anúncio. O envolvimento direto do rei Robert em recompensar o mérito militar de Legion era um exagero de sua autoridade. Mesmo como rei, ele não deveria ter ignorado Lord Massey no reconhecimento das realizações militares de seus vassalos. Normalmente tal atitude teria justificado uma forte objeção de Lord Massey. No entanto, Lord Massey não demonstrou nenhum sinal de raiva ou insatisfação. Em vez disso, sua expressão permaneceu serena, até mesmo indiferente. Observando isso, os lordes reunidos começaram a suspeitar que o rei Robert devia ter oferecido benefícios significativos à casa Tyrell para amenizar essa quebra de protocolo. Caso contrário, mesmo alguém tão maleável e egoísta como Lord Massey não teria concordado com tal afronta à sua autoridade. Legion ficou igualmente surpreso com a revelação de Lord Massey. Ele presumira que sua elevação a Lorde e a concessão de território seriam um reconhecimento final de suas conquistas. Nunca lhe ocorrerá que pudesse haver recompensas adicionais em breve. A perspectiva de mais honrarias do próprio rei era totalmente inesperada. Nesse momento, uma criada entrou no salão por uma porta lateral. Ela era a criada pessoal da antiga Olenna Redvine, agora senhora da casa Tyrell. Curvando-se diante dos lordes reunidos, dirigiu-se diretamente a Lord Massey. Meu senhor, senhora Olenna deseja ver Sor Legion. Lord Massey assentiu levemente e claramente já ciente da convocação. Virou-se para Legion e disse, Sor Legion, pode ir agora. Não deixe minha mãe esperando. Sim, meu senhor. Legion curvou-se respeitosamente antes de seguir a criada em direção ao pátio feminino nos fundos da mansão. Assim que Legion entrou no pátio, Garland Tyrell aproximou-se dele pela entrada. Mais de um ano se passará desde que Legion o vira pela última vez e Garland havia crescido nesse período. A redondeza juvenil de seu rosto havia desaparecido, substituída por feições mais afiladas e um temperamento másculo em desenvolvimento. Faz muito tempo, Lord Garland. Legion o cumprimentou calorosamente.
Ele era profundamente grato a Garland, o segundo filho de Lord Massey, que o trouxera para o seio da casa Tyrell. Lysion sabia que se não fosse pela intervenção de Garland naquele dia, ele poderia ter acabado se juntando à casa Crane em Vortimer, como planejado originalmente. Tal caminho não o teria levado aos seus sucessos atuais ou ao rápido crescimento do poder que agora detinha. O rosto de Garland se iluminou com um sorriso satisfeito ao ver que a atitude de Lysion em relação a ele não havia mudado, apesar de seu novo título e status. Ele deu um tapinha carinhoso no peitoral de Lysion e então olhou para a espada larga pendurada na cintura de Lysion, a arma do cavaleiro banido. Você é realmente especial. Não o vejo há mais de 1 ano, e você conseguiu adquirir uma armadura e uma espada larga tão belas. Se não tivesse tirado o capacete, eu poderia nem tê-lo reconhecido. Lysion sorriu de volta. Se você quiser uma armadura como esta, posso te dar o desenho. Garland riu baixinho e balançou a cabeça. Esqueça. Essa armadura já parece pesada só de olhar, imagina só de usar. Mesmo que eu mandasse fazer uma, ela ficaria só no salão como decoração. Eu não sou tão extravagante assim. Dando de ombros, Garland virou-se para a criada que a aguardava e disse, pode ir agora. Vou levar Sor Lysion para ver minha avó. Sim, Lord Garland. A criada fez uma leve reverência e partiu. Garland então conduziu Lysion para dentro do pátio. Ao longo do caminho, as nobres damas e mulheres dos vários lordes e dignitários presentes no banquete, muitas das quais estavam reunidas no pátio, lançaram olhares curiosos para Lysion. Garland lembrou Lysion em voz baixa enquanto caminhavam em direção ao terraço. Minha avó pode ser um pouco dura às vezes, então tenha paciência com ela por um tempo. Eu sei, respondeu Lysion com um sorriso. Ele não precisava do lembrete de Garland para se preparar para a famosa língua afiada da Rainha dos Espinhos. Olha quem chegou, a nossa escolhida. No momento em que os dois pisaram no amplo terraço com vista para a baía de Lannisporto, uma voz áspera e autoritária se elevou da multidão de nobres damas ali reunidas. As damas que conversavam e se misturavam, imediatamente se separaram, dando lugar à Rainha dos Espinhos, que havia sido o centro das atenções. Apesar da idade avançada e da aparência frágil, sua presença exigia respeito e deferência. Lysion nunca havia conhecido a Rainha dos Espinhos pessoalmente. Embora tivesse passado por Jardim de Cima 2 vezes ao enviar Vilas a Dorne, era impensável para um mero cavaleiro encontrar um membro tão ilustre da casa Tyrell. Agora, mesmo com o título recém-conquistado, Lysion sabia que se Olenna Redvine não o tivesse convocado especificamente, ele ainda não teria tido a chance de conhecê-la. A Rainha dos Espinhos era ainda mais frágil do que Lysion previra. Parecia que uma forte rajada de vento vinda da baía poderia levá-la embora. No entanto, seus olhos afiados e penetrantes traíam sua fragilidade. Brilhavam com uma inteligência aguçada, quase perturbadora, que parecia desfazer qualquer fingimento ou fachada. Mesmo Lysion, apesar de sua confiança, se viu incapaz de sustentar o olhar dela por muito tempo. Boa tarde, Lady Olenna, disse Lysion enquanto se aproximava dela, curvando-se respeitosamente. Os olhos da Rainha dos Espinhos o percorreram, parando brevemente na crista de dragão de seu capacete antes de falar. Boa tarde, Sor Lysion Tarran. Oh não, isso não está certo. Agora suponho que você deva ser chamado de Lord Lysion Tarran. Lysion sorriu com um tom leve porém respeitoso. Na sua presença, é apenas um título. Imagino que seja a mesma coisa para você, seja Sor ou Lord. Por um instante a Rainha dos Espinhos pareceu surpresa com a resposta e então riu, um som genuíno e inesperado. Garland, parado ali perto, olhou para Lysion surpreso, enquanto as nobres ao redor voltavam toda a atenção para ele. Era evidente que poucas ousavam falar tão abertamente na frente de Olenna Redvine, e menos ainda conseguiam arrancar seu riso. Venha cá, criança, deixe-me dar uma boa olhada em você. À medida que envelhecemos, a visão começa a falhar. De longe, não consigo ver nada com clareza, murmurou a Rainha dos Espinhos. Seu tom lembrando mais o de uma avó carinhosa do que o da matriarca perspicaz que ela era conhecida por ser. Todos gostam de ficar tão longe, pensando que eu não consigo vê-los, mas se esquecem de algo importante. Pessoas que não enxergam bem geralmente ouvem até melhor. Só pela voz deles, eu sei quem são, nenhum deles consegue se esconder de mim. Lysion ouviu em silêncio enquanto a Rainha dos Espinhos divagava, aproximando-se dela conforme suas instruções. Assim que ele se posicionou diante dela, ela inclinou a cabeça, examinando-o com um olhar crítico. Aparência comum, comentou ela sem rodeios, franzindo os lábios enquanto gesticulava em sua direção com um aceno de mão desdenhoso. Muito pior que meus netos. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na perna dele com uma firmeza surpreendente para alguém tão frágil. Mas pelo menos você é forte. Isso já é alguma coisa. Forte o suficiente para engravidar uma mulher e lhe dar muitos filhos. Lord Tarran, você ainda não está noivo de ninguém, está? Capítulo 122. A recompensa do rei. Lysion congelou ao ouvir as palavras da Rainha dos Espinhos, mas rapidamente compreendeu a situação e respondeu com um tom sério. Embora não estejamos noivos, já fiz uma promessa à Lady Nymeria de Tumbleton. Só uma promessa? A Rainha dos Espinhos olhou para Lysion com um toque de interesse. Embora seja apenas uma promessa, ainda é um compromisso de um homem, e que não pode ser mudado, enfatizou Lysion firmemente. Que pena, comentou a Rainha dos Espinhos, aparentemente lendo os pensamentos de Lysion, e optou por não continuar a conversa. Algumas das nobres damas próximas trocaram olhares com expressões que revelavam decepção.
Algumas até nutriram uma ponta de inveja por Nymeria. Percebendo que não havia mais chance de uma aliança matrimonial com Ligion, a Rainha dos Espinhos pareceu perder completamente o interesse nele. Após uma breve e educada conversa, ela instruiu Garland a escoltar Ligion para fora. Ligion saiu da reunião confuso. Fora um encontro surpreendentemente casual. Ele viera totalmente preparado para se encontrar com a Rainha dos Espinhos, prevendo sua astúcia, mas a reunião lhe parecerá decepcionante. Ele não conseguia entender por que ela havia pedido para vê-lo, em primeiro lugar. Essas perguntas sem resposta persistiam enquanto ele retornava ao acampamento. Mais tarde, enquanto discutia a reunião com seu subordinado John, que havia parabenizado por sua recente promoção, a resposta de repente ficou clara. O comentário de John sobre a falta de mulheres adequadas para se casar com Ligion na casa Tyrell desvendou o mistério. Acontece que aquelas que poderiam ser casadas com ele já estavam noivas casadas. Eram jovens demais ou estavam separadas dele por uma diferença significativa de status. Naquele momento, Ligion percebeu que a Rainha dos Espinhos nunca tivera a intenção de propor uma aliança matrimonial com a casa Tyrell. Em vez disso, seu objetivo fora dissuadir sutilmente as famílias nobres da Campina de cogitar a ideia de casar suas filhas com ele. Ao incitar Ligion a falar abertamente sobre seu compromisso com Lady Nymeria, ela efetivamente enviará uma mensagem a essas famílias por meio de suas próprias palavras. Da perspectiva da casa Tyrell, teria sido ideal que Ligion se casasse com alguém da casa deles, fortalecendo sua influência por meio de uma aliança matrimonial. No entanto, não havia nenhum parceiro adequado dentro da casa Tyrell. A pequena Rosa ainda era uma criança, jovem demais para ser considerada, e mesmo que tivesse idade, a diferença de status entre ela e Ligion tornaria tal união altamente improvável. Uma opção mais realista poderia ter sido encontrar uma nobre de um ramo cadete da casa Tyrell com uma patente adequada, mas mesmo essa solução se mostrou inatingível. Diante disso, a prioridade da casa Tyrell passou a ser garantir que Ligion não se casasse com nenhuma das poderosas famílias nobres da Campina, o que poderia potencialmente desafiar sua posição. Ao orquestrar esse encontro, a Rainha dos Espinhos havia alcançado esse objetivo com inteligência. Por meio da própria declaração de Ligion, ela deixou claro às casas nobres reunidas que não havia possibilidade de uma aliança matrimonial com ele. Essa manobra permitiu à casa Tyrell neutralizar uma ameaça potencial, evitando culpa ou ofensa por parte dos outros nobres. Quanto ao compromisso de Ligion com Lady Nymeria, era evidente que a casa Tyrell o considerava insignificante. Comparada às grandes casas nobres de Derrite, a casa Footle de Tumbleton, pequena em população e situada na fronteira da região, mal aparecia em seu radar. Além disso, mesmo que Tumbleton crescesse em poder, era mais provável que representasse uma ameaça às terras ocidentais, terras da tempestade ou terras fluviais do que a casa Tyrell. Refletindo sobre o encontro, Ligion não pôde deixar de admirar a habilidade política incomparável da Rainha dos Espinhos. Com uma conversa aparentemente casual, ela havia resolvido um grande problema para a casa Tyrell sem sequer arranhar sua reputação. A maneira como ela alcançava seus objetivos com tamanha precisão sutil era ao mesmo tempo inspiradora e inquietante. Cada palavra que ela dizia parecia calculada, elaborada para servir ao seu propósito. Ligion manteve distância de tal personagem. Mesmo que tivesse que encontrar a Rainha dos Espinhos novamente no futuro, decidiu falar e fazer o mínimo possível, minimizando o risco de ser manipulado por ela. Após sua promoção a Lorde, Ligion concedeu 2 dias de folga aos seus subordinados, permitindo-lhes visitar Lannisporto para turismo. No entanto, exigiu estritamente que fossem em grupos por segurança. Como gesto de agradecimento, distribuiu uma quantia em dinheiro para recompensar todos os integrantes das patrulhas de cavalaria. Até os cavalariços que cuidavam dos cavalos de guerra receberam 5 veados de prata cada. Logo depois, o rei Robert enviou inesperadamente um oficial de etiqueta para preparar Ligion para um banquete de celebração da vitória naquela noite. As funções do oficial incluíam ensinar a Ligion a etiqueta da corte, boa parte da qual ele já conhecia, e apresentar mais de uma dúzia de trajes nobres luxuosos para ele experimentar. Depois de ajustar algumas peças para um caimento melhor, eles escolheram um conjunto final. Normalmente, armas não são permitidas em tais eventos, informou o oficial de etiqueta, fazendo uma breve pausa antes de acrescentar. Mas sua graça insiste que um cavaleiro valente como o senhor fica incompleto sem suas armas. Ele disse, e eu cito, é como uma mulher sem maquiagem. Portanto, você tem permissão para usar suas armas no banquete. Além disso, seu animal de estimação pode acompanhá-lo, mas certifique-se de que ele não cause dano a ninguém. Entendido, respondeu Ligion com um aceno de cabeça. Enquanto os preparativos para o banquete decorriam, a notícia da elevação de Ligion a Lorde, concedida por Lord Mace Tyrell, juntamente com um feudo, espalhou-se como fogo em pó por Lannisporto, deixando todos atonitos. Ligion era cavaleiro havia menos de 2 anos, apenas o início da carreira típica de um cavaleiro. Nos 7 reinos, inúmeros indivíduos permaneceram cavaleiros por toda a vida sem progredir. No entanto, Ligion conseguirá atravessar 2 estratos sociais significativos que a maioria jamais atravessaria. A classe dos cavaleiros proprietários de terras e a classe da nobreza titulada. Agora ele era um lorde, com um feudo em suas mãos. Mesmo que o território fosse pobre, ainda era terra, e mesmo um lorde menor ainda era um lorde. Muitos especularam que a ascensão de Ligion não se deveu apenas às suas habilidades e realizações, mas foi fortemente influenciada pela fé dos 7.
Seu desempenho impressionante na repressão à rebelião reforçou o status de seus apoiadores na Igreja do Sete, particularmente o mais devoto do Septo Estrelado, impulsionando indiretamente a carreira de Legion também. Totalmente ciente disso, Legion fez um gesto deliberado antes do banquete. Ele foi ao Septo do Sete em Lannisporto para rezar, garantindo que seu ato de devoção fosse visível a todos. Embora a repentina elevação de Legion a Lorde tenha despertado inveja e admiração, o foco da população estava menos nele e mais na Casa Tyrell. Ao elevar Legion à nobreza, a Casa Tyrell habilmente usou sua promoção como um meio de melhorar sua própria reputação. A mensagem era clara: com habilidade era possível alcançar a grandeza sob seu patrocínio. Embora a maioria soubesse que outra história de sucesso como a de Legion seria rara, não apenas devido ao seu talento, mas também porque os Tyrell não tinham mais enclaves insignificantes para distribuir. Isso não impediu os ambiciosos cavaleiros errantes de sonharem. Num futuro próximo, a Casa Tyrell seria a principal escolha para cavaleiros habilidosos que buscassem ascensão. As outras grandes casas desejavam emular essa tática, mas enfrentavam obstáculos significativos. Com exceção dos Starks no norte, cujas vastas terras eram frequentemente improdutivas, os territórios controlados pelos grandes senhores eram rigidamente controlados. As terras de Westeros haviam sido divididas por milhares de anos, deixando pouco a perder, e ainda mais raros do que as terras disponíveis eram cavaleiros do calibre de Legion, cujas habilidades e influência poderiam fazer tais promoções valerem a pena. Apesar da comoção causada pela ascensão de Legion, a atenção se voltou para o banquete de celebração do rei Robert, que se aproximava. O banquete não era apenas uma reunião festiva, era também uma ocasião em que o rei anunciava recompensas para os lordes e nobres leais que se destacassem, bem como punições para os lordes nascidos no ferro envolvidos na rebelião. O banquete não foi realizado em Rochedo Casterly, mas no acampamento real nos arredores de Lannisporto. Graças às suas orações no septo, Legion chegou ao acampamento no momento em que o banquete estava prestes a começar. Ninguém o deteve para revista na entrada. A glória ao seu lado era prova suficiente de sua identidade. Guiado por um servo real, Legion entrou no local do banquete. A essa altura, todos os nobres de Lannisporto que haviam recebido os convites já estavam presentes. Assim que Legion entrou, todos os olhares se voltaram para ele, a estrela em ascensão dos Sete Reinos. Os olhares variavam da inveja ao ciúme, da hostilidade ao desdém. Se seus olhares pudessem se transformar em luzes coloridas, Legion refletiu, o salão poderia se assemelhar a uma boate de sua vida passada. No entanto, quando seus olhares se voltaram para Glory, de pé ao lado de Legion, expressões de medo tomaram conta de seus rostos. Para alguns, o medo se misturava a um tênue vislumbre de ganância. Embora fosse um banquete, a atmosfera estava longe de ser animada. Ao contrário da reunião anterior no grande salão da Fortaleza Vermelha, onde os participantes se misturavam livremente e conversavam casualmente. Os nobres agora estavam separados em grupos distintos com base em seus reinos e status, um lembrete silencioso de sua hierarquia. Os olhos de Legion percorreram o local até localizar a área reservada aos nobres da Campina. Lá, ao lado de Lord Mace Tyrell, estava Garlan, que notou Legion e acenou para ele. Legion se aproximou guiado por Garlan, e se viu novamente ao lado de Randyll Tarly. Os nobres ao redor eram todos figuras proeminentes da Campina, lordes e indivíduos de status especial, como Garlan, o segundo filho da Casa Tyrell. Não havia um único cavaleiro entre eles. O mesmo acontecia nas áreas que representavam os outros reinos com uma exceção, o norte. Seu grupo incluía um membro da Patrulha da Noite, claramente aproveitando a oportunidade para providenciar a transferência de prisioneiros para a muralha. Assim que Legion se pôs ao seu lado, Randyll Tarly encerrou a conversa com o Lorde da Casa Peak de Starpeak. Virando-se para Legion, comentou com sua habitual franqueza: a Guarda Vermelha não é um lugar fácil de governar. Você terá que lidar com lordes das Terras da Tempestade e de Dorne, e há muitas tribos selvagens na região. Dizem que até elegeram uma espécie de rei selvagem. Se estiver com poucos homens, posso lhe emprestar alguns. Obrigado, Lord Tarly. Se necessário, certamente entrarei em contato, respondeu Legion, reconhecendo a boa vontade na oferta de Tarly. Sem hesitar, perguntou: Lord Tarly, sabe onde posso encontrar pedreiros habilidosos, capazes de construir um castelo? Randyll Tarly respondeu com naturalidade: você não precisa se preocupar com isso. Agora que é um lorde, pode solicitar um mestre à cidadela. Envie um pedido e a cidadela selecionará um mestre adequado para você. Construir um castelo, porém, não é um empreendimento pequeno. É caro e demorado. Você precisará planejar com cuidado. Entendo. Obrigado pelo conselho, disse Legion, expressando sua gratidão. Os olhos de Randyll Tarly se fixaram em Glory, que estava orgulhosamente ao lado de Legion. Ainda está crescendo? Ouvi dizer que passou de filhote para este tamanho em apenas um ano.
Demorou menos de um ano, corrigiu Ligion, com um leve traço de orgulho em seu tom. A conversa foi interrompida pela voz estrondosa do mestre de cerimônias da corte, que se adiantou diante do assento do rei. Ele anunciou em voz alta: "Bem-vindos, Sua Graça Robert da Casa Baratheon, Rei dos Ândalos e dos Primeiros Homens, Senhor dos Sete Reinos, Sua Graça. A Rainha Cersei da Casa Lannister, Luz do Oeste, Lorde Santanis da Casa Baratheon, Senhor de Pedra do Dragão, Mestre dos Navios e Guardião das Terras da Tempestade. E Lorde Henry da Casa Baratheon, Senhor de Ponta Tempestade." À medida que cada título era proclamado, o rei Robert entrava no salão de banquetes, acompanhado pela esposa e pelos irmãos. A multidão os observava enquanto chegavam, notando imediatamente as expressões amargas de Lorde Santanis e da Rainha Cersei. A tensão entre eles sugeria alguma discussão anterior. O rei Robert, no entanto, permanecia animado, sorrindo como se não se incomodasse com a tensão ao seu redor. Enquanto isso, Henry Baratheon, quase da mesma idade de Loras Tyrell, entrava com os ombros eretos, claramente tentando projetar um ar de maturidade. Uma vez sentados, o olhar do rei Robert percorreu o salão, detendo-se brevemente em Ligion e Glory. Sua surpresa era evidente, especialmente quando seus olhos pousaram em Glory, mas ele rapidamente disfarçou a reação. Virando-se para os lordes e nobres reunidos, dirigiu-se a eles com a mesma energia que o caracterizava. A rebelião deve ser punida e a lealdade recompensada. Não estamos aqui apenas para comer e beber, embora eu não negue que isso seja uma boa parte da questão. Como seu rei, não vou desperdiçar seu tempo. Grande Mestre Pycelle, leia as recompensas. O Grande Mestre Pycelle, que viajara de Porto Real no dia anterior, aproximou-se arrastando os pés. Com as mãos trêmulas, desenrolou um pergaminho e começou a ler. Os nomes dos guardiões das regiões foram chamados primeiro, acompanhados das recompensas por seus serviços. Os guardiões, já cientes de suas recompensas, demonstraram pouca emoção. Após ouvir seus nomes e títulos, curvaram-se diante do rei em reconhecimento. Quando a lista de recompensas para os guardiões foi concluída, Pycelle recuperou um segundo pergaminho. Este continha os nomes de nobres menores que se destacaram na guerra. Entre eles estavam os Reeds, que ajudaram Ligion a recuperar o fosso Cailin, e os Freys, cuja mão foi forçada por Ligion a enviar tropas. Cada nome era seguido por uma descrição de suas contribuições e as recompensas correspondentes. Quando o nome de Jorah Mormont foi chamado, ele se adiantou para solicitar o título de cavaleiro como recompensa por seus feitos. Tendo lutado bravamente e sido o primeiro a chegar ao castelo de Pique, onde decapitou pessoalmente Maron Greyjoy, o pedido de Jorah foi atendido. Diante dos nobres reunidos, o rei Robert realizou a cerimônia de nomeação de cavaleiro e comentou: "O último homem que nomeei cavaleiro foi Lord Ligion Tarran. Espero que suas realizações futuras se igualem às dele e confio que não me decepcionará." Jorah, visivelmente comovido pela honra, agradeceu ao rei, sem saber o caminho que seu destino tomaria. A cerimônia prosseguiu enquanto o grande mestre Pycelle lia o último nome na lista de recompensas. Só então a multidão percebeu que Ligion, uma figura central na rebelião, estava notavelmente ausente da lista. Murmúrios de confusão percorreram o salão enquanto a atenção de todos se voltava para o rei Robert e Ligion, com olhares cheios de perguntas. Capítulo 123. Senhor de Summeral. Enquanto o salão de banquete silenciava, chocado com a ausência do nome de Ligion na lista de recompensas, o rei Robert levantou-se com um sorriso malicioso e se dirigiu à multidão. "Vocês realmente acharam que eu esqueceria as conquistas do nosso escolhido Ligion? Ele viajou milhares de quilômetros, reconquistou 5 castelos em sequência, derrotou dezenas de milhares de inimigos e tomou a cabeça do filho mais velho de Balon." Ao ouvir isso, a multidão não pôde deixar de sentir algo incomum no ar. A curiosidade aumentou quando o rei Robert tirou um pergaminho da manga e o entregou ao grande mestre Pycelle. "Leia", ordenou Robert. O grande mestre Pycelle aceitou o pergaminho, desenrolou e sua expressão imediatamente revelou seu espanto. Ele olhou para Ligion, com os olhos cheios de confusão e intriga. Os presentes, igualmente curiosos, esforçaram-se para adivinhar o conteúdo do pergaminho, mas ninguém ousou pressionar o grande mestre a revelá-lo tão rapidamente. "O que você está esperando? Leia em voz alta", disparou o rei Robert, impaciente. Sem demora, o grande mestre Pycelle começou a ler. "Em nome de Robert da Casa Baratheon, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens. Senhor dos Sete Reinos, eu por meio deste promovo Lord Ligion Tarran, escolhido pelos deuses, ao posto de Lorde. Concedo-lhe a mansão real de Summeral, juntamente com todas as suas terras e impostos, para ser mantida e herdada por seus herdeiros pelas gerações futuras." O salão mergulhou em um silêncio atordoante.
Até os guardiões do reino trocaram olhares de descrença. O choque não se devia à elevação do título de Legion, sua ascensão a Lorde era esperada, dadas suas conquistas e o favor do rei Robert. A verdadeira fonte de seu espanto residia na terra que lhe fora concedida, Summeral. Summeral, embora agora em ruínas após o incêndio provocado por Aegon V, carregava um significado profundo. Tradicionalmente era associado ao herdeiro do trono Targaryen, assim como Pedra do Dragão. Após a ascensão de Robert, a terra permaneceu sem uso, preservando seu legado simbólico. Muitos presumiram que ela seria eventualmente doada a Santanis Baratheon, completando a tradição em uma nova era. O fato de Robert ter concedido esse feudo historicamente rico à Legion foi inesperado e controverso. A expressão de Santanis ao entrar no salão já revelava seu descontentamento. Agora, compreendendo a causa, seu ressentimento latente era palpável. A rainha Cersei também parecia lívida. Ela esperava que Summeral fosse para Joffrey quando ele atingisse a maioridade, consolidando sua posição como herdeiro de Robert ao nomeá-lo príncipe de Summeral. Com esse plano desfeito, seu descontentamento era tão óbvio quanto o de Santanis. Legion, no entanto, manteve a compostura. Deu um passo à frente, aceitou o pergaminho do grande mestre Pycelle e retornou à multidão sem dizer uma palavra. Internamente, porém, sua mente disparava enquanto ele considerava as implicações daquela recompensa inesperada. Ele rapidamente se lembrou da localização de Summeral e da extensão de suas terras associadas. O feudo era vasto, estendendo-se ao norte até a borda de Gracie Valley e Kingswood, ao sul até as fronteiras de Blackhaven e a leste até os cumes das Montanhas Vermelhas. Notavelmente, o território recém-adquirido de Summeral conectava-se diretamente ao enclave que ele havia conquistado anteriormente da Casa Tyrell, a Guarda Vermelha. Com essa adição, Legion agora controlava toda a ponta nordeste das Montanhas Vermelhas. A extensão de seu território rivalizava com a de algumas antigas casas nobres de primeira linha. Mais significativa, porém, era a proximidade estratégica de Summeral com as terras de Nymeria. Embora separados pelo Vale Gracie, os dois territórios ainda podiam se conectar através da Floresta do Rei. A expressão pensativa de Legion fez com que os que o cercavam confundissem seu comportamento com confusão diante de uma recompensa tão substancial. Não conseguiram evitar um sorriso irônico. Afinal, Legion era apenas uma pessoa comum. Diante de benefícios tão imensos, ele não conseguia manter a compostura de um verdadeiro nobre. Estavam confiantes de que, em sua posição, não teriam perdido a compostura tão facilmente. No banquete, com as recompensas já anunciadas, era natural que chegasse a hora de lidar com aqueles que seriam punidos. Por ordem do rei Robert, os nobres das Ilhas de Ferro, presos há mais de 10 dias, foram levados ao centro do salão de banquetes. Liderando o grupo estava Balon Greyjoy, com o rosto macilento e os cabelos claros. Ele ainda usava a coroa de madeira flutuante, o símbolo tradicional de autoridade nas Ilhas de Ferro. No entanto, naquele momento parecia ser um sinal de humilhação em vez de honra. Seguindo-o vinham membros da casa Greyjoy, incluindo Victarion Greyjoy e Aeron Greyjoy. Atrás deles, vinham os senhores e nobres das Ilhas de Ferro, como os de Arlaw, Grande WYK e Velho WYK. Entre eles estava Dagon Arlaw, que havia jurado lealdade à Legion. Sua expressão era sombria, supostamente devido à morte de seu irmão mais novo durante a Batalha da Ilha Bela. Entre o grupo havia várias crianças, incluindo um menino e uma menina que estavam perto de Balon Greyjoy, presumivelmente Asha Greyjoy e Theon Greyjoy. No entanto, quando os nobres derrotados apareceram, a atenção de Legion não se voltou para figuras proeminentes como Balon Greyjoy. Em vez disso, fixou-se em Aeron Greyjoy, caminhando atrás de Victarion. Aeron Greyjoy parecia completamente pálido, como se tivesse acabado de sair de uma doença terrível. Seu cabelo pendia sem vida como algas marinhas, e havia uma certa desorientação em seu comportamento. Dizia-se que durante a batalha naval da Ilha Bela, Aeron Greyjoy havia ficado inconsciente devido ao ataque de Santanis Baratheon e caído na água. Ele bateu a cabeça, perdeu a consciência e afundou nas profundezas. Todos presumiram que ele havia se afogado, mas um dia depois, ele foi levado para a praia. Enlouquecido, ele vagou pela costa até que os aldeões locais o capturaram e o levaram para Lannisporto. Enquanto a maioria acreditava que a loucura de Aeron era resultado do ferimento na cabeça infligido por Santanis, Legion sabia ao contrário. Ele podia ver leves traços de magia irradiando da cabeça de Aeron. Com os olhos de Glory, ele discerniu a verdadeira fonte. Um monstro marinho indistinto semelhante a um polvo conjurado por magia, agarrado à cabeça de Aeron. Seus tentáculos se cravavam profundamente em seu cérebro como se estivessem sugando nutrientes. Quando a procissão chegou ao trono do rei Robert, Balon Greyjoy deu um passo à frente e ajoelhou-se sem hesitar, seguido pelos demais nobres. Balon removeu a coroa de madeira da cabeça e com um gesto dramático a jogou no chão. Em seguida, abaixou a cabeça, aguardando o julgamento. Embora Legion já soubesse o resultado, ele permaneceu curioso sobre o raciocínio do rei Robert para poupar os homens de ferro. Para Legion, o veredito desafiava a lógica. Em sua compreensão da história e da rebelião, tal leniência parecia incompreensível. Da perspectiva oriental, rebeliões eram reprimidas eliminando famílias inteiras. Mesmo na tradição ocidental, esperava-se que as raízes da dissidência fossem pelo menos cortadas. No entanto, aqui Balon Greyjoy foi autorizado a retornar às Ilhas de Ferro, com os outros nobres mantendo seus títulos.
A punição, quando anunciada, confirmou que Legion previra. Nenhum dos nobres da Ilha de Ferro, incluindo Balon Greyjoy, foi executado ou destituído de seus títulos. Em vez disso, foram privados de toda a sua riqueza, que seria usada para compensar as terras ocidentais e cobrir os custos da rebelião. Legion achou isso ridículo. As Ilhas de Ferro já estavam empobrecidas, com pouca riqueza para oferecer como compensação. A maioria dos tesouros que haviam saqueado estava agora em posse de Legion. Quando a punição foi decretada, alguns dos nobres das Ilhas de Ferro que sabiam dos eventos em Castelo Justo não conseguiram deixar de olhar para ele. Além disso, os impostos nas Ilhas de Ferro seriam triplicados pelos próximos 5 anos, uma decisão que certamente mergulharia a região já destituída em uma pobreza ainda maior. Perdoar um grupo de rebeldes como esse é uma punição muito branda, Legion murmurou com desaprovação enquanto processava os termos da punição. Randil Tarly, que estava por perto, olhou para Legion e sussurrou: o que é mais perigoso? Um grupo de bandidos indisciplinados ou um grupo disciplinado cheio de conflitos internos? A mente de Legion se aguçou com as palavras incisivas de Randil. Ele rapidamente compreendeu a implicação subjacente. O caos provavelmente estava se formando nas Ilhas de Ferro. Os nascidos no ferro, agora descontrolados pela autoridade de seus nobres líderes, teriam se tornado ainda mais descontrolados. Retornar esses grandes senhores ao poder poderia servir como uma ferramenta para restaurar o controle sobre os nascidos no ferro. Os altos impostos cobrados recairiam sobre os próprios nascidos no ferro, fomentando o ressentimento contra seus nobres reintegrados. Simultaneamente, esses nobres nutririam animosidade mútua. Aqueles que haviam evitado a rebelião desprezariam aqueles que a apoiaram, enquanto aqueles que sofriam fardos mais pesados se ressentiriam daqueles que suportavam menos. Tudo isso geraria hostilidade contra a Casa Greyjoy, os próprios arquitetos da rebelião. Legion compreendeu o que estava acontecendo e se afastou da multidão. Sua voz era firme ao declarar: Vossa Graça, não creio que essas punições por si só sejam suficientes. O salão ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para Legion. O rei Robert, sentado no trono, endireitou a postura e o observou atentamente. Lord Legion, tem alguma sugestão? A expressão de Legion era grave quando ele respondeu: a propensão dos homens de ferro para a pilhagem advém inteiramente de sua crença no Deus afogado. Os costumes ancestrais dessa fé glorificam o estupro, a pilhagem e a criação de um novo mundo com sangue, chamas e cânticos de destruição. A menos que essa crença bárbara e cruel seja erradicada, os homens de ferro continuarão a saquear e causar estragos ao longo das costas dos 7 reinos. O rei Robert inclinou-se para a frente com um tom contemplativo. O que você está sugerindo? A voz de Legion tornou-se mais firme. Declare a fé do Deus afogado como uma religião maligna que deve ser extinta. Em seu lugar, estabeleça a fé dos 7 como a única religião das Ilhas de Ferro. Antes que a sala pudesse absorver completamente a proposta de Legion, Aeron Greyjoy irrompeu gritando: não! Ele tentou atacar Legion, sua raiva evidente, mas os guardas o contiveram. Foram necessários vários homens para contê-lo, sua força bruta desafiando as expectativas. Inabalável, Legion se virou para Aeron. Calmamente caminhou até o sacerdote nascido do ferro que se debatia. Agachou-se diante dele e estendeu a mão para tocar a cabeça de Aeron. Fique quieto, ordenou. Ao sentir o contato da mão de Legion, uma explosão de luz branca emanou, capturando a atenção de todos. Aeron Greyjoy, que se debatia violentamente momentos antes, ficou imóvel. Sua luta cessou completamente e seus olhos, antes apaixonados, tornaram-se vagos, desprovidos de qualquer centelha de consciência. Suspiros ecoaram pelo salão enquanto os nobres e espectadores reunidos assistiam em silêncio, atônitos. Alguns exclamaram, admirados, murmurando sobre terem testemunhado um milagre. No entanto, sem que soubessem, Legion segurava um pingente de vidro de dragão escondido na palma da mão, com runas intrincadas. Ao tocar a cabeça de Aeron, ele liberou o poder armazenado no pingente, dispersando sutilmente a magia do Kraken que o impregnava. O resultado deixou o sacerdote em um estado de transe, e a luz branca era apenas a manifestação visível da energia do pingente. Após silenciar Aeron brevemente, Legion se virou e, sem chamar a atenção, espalhou discretamente o vidro de dragão em pó no chão. Então, com passos deliberados, retornou aos lordes e encarou Robert, cuja expressão demonstrava um lampejo de surpresa. Encarando o rei, Legion falou calmamente: Vossa Graça, o que pensa da minha proposta? O que foi isso agora, aquela luz nas suas mãos? Perguntou Robert, seus pensamentos ainda presos à visão anterior das mãos brilhantes de Legion. Isso, respondeu Legion com um tom vago mas confiante. Foi apenas um pequeno presente que me foi concedido pelo 7. Para Legion, invocar o nome do 7 era uma explicação abrangente. Com a fé do 7 como escudo, não havia necessidade de desculpas elaboradas. Afinal, como escolhido do 7, era natural possuir um resquício de poder divino. Robert gradualmente deixou de lado a curiosidade sobre a luz branca, voltando a atenção para a proposta de Legion. Com uma expressão séria, ele finalmente disse: Sua proposta é boa. A fé do Deus afogado. Espere um momento, interrompeu Eddard Stark com firmeza. Vossa Graça, quando os Ândalos trouxeram a fé do 7 para Westeros, 6.000 anos atrás, travaram uma guerra contra os deuses antigos por 1 milênio. No final, um pacto sagrado foi assinado entre a fé do 7 e as crenças dos deuses antigos. Esse pacto garante que todos em Westeros têm o direito de escolher sua fé livremente, e foi isso que nos trouxe a paz.
Se vossa graça proibisse a fé do Deus afogado e obrigasse os nascidos no ferro a adorar o Sete, violaria esse pacto. E quanto ao norte, que adora os deuses antigos, ou a Dorne, onde várias outras crenças coexistem, vossa graça nos obrigaria a abandonar nossa fé também? Lygion, ouvindo as palavras de Eddard, agiu rapidamente. Antes que Robert pudesse responder, deu um passo à frente e admitiu seu erro. Eu não tinha considerado isso, disse ele com humildade. Talvez eu ainda seja jovem demais e não tenha sabedoria para pensar tão profundamente quanto Lord Eddard. Por favor, vossa graça, esqueça esta minha proposta tola. Você é jovem, isso é verdade, disse Robert, com um tom menos severo. Mas não há motivo para preocupação, você ainda tem bastante tempo para aprender. Talvez devesse trazer um mestre mais talentoso da cidadela e expandir seus conhecimentos sob a orientação dele. Vendo que o próprio Lygion havia retirado a proposta, Robert descartou o assunto com um aceno de mão, permitindo que Lygion recuasse. Ao retornar à multidão, Lygion sentiu o peso dos olhares reverentes daqueles ao seu redor. Os fiéis do Sete estavam claramente impressionados com o que acabará de acontecer. Naquele momento, Garlan se aproximou dele. Sr. Lygion, começou com um tom curioso, você não me parece alguém que gosta de liderar ou dar conselhos. Por que você? Você tem que cumprir suas promessas aos outros, interrompeu Lygion com uma resposta enigmática, interrompendo Garlan antes que ele pudesse terminar. Seu olhar se voltou para um septão do Sete nas terras ocidentais, cujo rosto revelava frustração. Capítulo 124. Escudeiro ou refém? A conversão das Ilhas de Ferro acabou falhando devido à intervenção do Senhor do Norte, e o septão do Sete em Lannisporto tornou-se visivelmente menos amigável com Lord Eddard Stark. Como diz o ditado, privar alguém de seus meios de subsistência é como matar os próprios pais. Se o rei Robert buscava promover a conversão das Ilhas de Ferro, era natural que o septo do Sete em Lannisporto, sendo mais próximo das Ilhas de Ferro, desempenhasse um papel central nesse esforço. O septão, vendo uma oportunidade de ascensão pessoal, compreendeu que alcançar um sucesso, mesmo modesto, nessa área poderia fortalecer significativamente sua posição na igreja. Com algum reconhecimento por seus esforços, não lhe seria impossível aspirar a se tornar o alto septão de Porto Real. Para tanto, ele procurou Lygion, programando sua aproximação cuidadosamente para quando ele viesse rezar no septo do Sete. Em troca de apoiar Lygion nos assuntos da igreja, ele garantiu a proposta de Lygion de converter as Ilhas de Ferro durante um banquete. Inicialmente, o septão havia considerado envolver Lord Tywin Lannister para fazer a proposta, mas a astúcia de Tywin foi um impedimento. Ele, sem dúvida, reconheceria as dificuldades de tal proposta. Mesmo que Tywin tivesse concordado em apoiar o plano, o preço por sua cooperação provavelmente teria sido inaceitavelmente alto. Assim, Lygion, sendo favorecido pelo rei Robert e conhecido por seu milagre divino, era um candidato muito mais adequado para o plano do bispo. Após o ato milagroso de Lygion, o septão, como muitos outros, ficou atônito. Ficou cada vez mais claro para o septão que a escolha de Lygion pelo Sete talvez não fosse meramente simbólica. Além disso, a influência de Lygion sobre o rei Robert tornou-se evidente quando Robert se comoveu com a proposta de Lygion, embora esse impulso tenha sido interrompido pelas objeções de Eddard Stark. O ressentimento do septão em relação a Eddard cresceu. Como ele poderia não desprezar o homem cujas ações haviam interrompido suas aspirações? Eddard Stark, por sua vez, ignorava a inimizade que conquistara com suas decisões aparentemente simplistas. Mesmo que soubesse, não mudaria nada. Para ele, o bem do reino superava alianças ou inimizades pessoais, por mais ofensivo que pudesse causar. Quando o rei Robert anunciou a punição para as Ilhas de Ferro, a situação se complicou ainda mais. Ele decretou que os herdeiros de todos os lordes e nobres das Ilhas de Ferro seriam enviados a outros nobres como filhos e filhas adotivos. Aqueles que já tivessem atingido a maioridade serviriam como escudeiros de cavaleiros sob o comando de vários lordes por 5 anos. Lygion, ciente da história que cercava a rebelião dos Homens de Ferro, notou como os eventos atuais eram diferentes do que ele se lembrava. Em suas lembranças, o rei Robert e Lord Eddard lideraram uma força combinada que invadiu o salão principal do castelo na Ilha Pique, onde Balon Greyjoy se rendeu. Robert proferiu o julgamento na hora, e Theon Greyjoy foi tomado como protegido de Eddard. Além disso, o restante das Ilhas de Ferro sofreu apenas consequências limitadas. Mas nessa realidade alterada, as circunstâncias durante o ataque a Pique foram completamente diferentes. Por razões desconhecidas, Balon Greyjoy reuniu todos os lordes e nobres das Ilhas de Ferro em Pique. Como resultado, todos foram capturados quando a Aliança Rebelde tomou o castelo. Não apenas a Casa Greyjoy foi capturada por completo, mas também os lordes e nobres de todas as outras ilhas. Apenas um punhado de nobres menores, aqueles considerados insignificantes demais para comparecer ao Conselho de Balon, permaneceram em suas ilhas. Com tantos prisioneiros, um julgamento rápido era impossível. Os lordes capturados, juntamente com seus herdeiros, foram levados a Lannisporto para sentenças mais ponderadas. O rei Robert parecia determinado a abordar as causas da rebelião, o que o levou a tomar a decisão de capturar os herdeiros de todas as casas nobres das Ilhas de Ferro e distribuí-los como reféns pelos 7 reinos. Lygion esperou até que o grande mestre Pycelle anunciasse o nome de Dagon Arlau antes de se levantar.
Curvou-se diante de Robert e disse: Vossa Graça, quando capturei Dagon Arlau, ele pessoalmente me implorou que o permitisse servir sob meu comando. Como ele era um importante prisioneiro de guerra na época, recusei, explicando que precisaria esperar até que Vossa Graça proferisse a sentença antes de poder aceitar seu pedido. Agora, sinto que é o momento certo e humildemente peço a Vossa Graça que lhe conceda permissão para servir sob meu comando. Enquanto Ligeon falava, os homens das Ilhas de Ferro não conseguiam conter os olhares de desdém lançados a Dagon Arlau. Até mesmo seu próprio pai, Rodrik Arlau, franziu a testa em desaprovação. Dagon Arlau sentiu o desprezo, mas rapidamente se recompôs. Deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Ligeon, e curvou-se diante de Robert. Vossa Graça, o que Sr. Ligeon disse é verdade. Naquele dia, eu realmente pedi para servir sob seu comando. Para Dagon, estar sob o comando de Ligeon era muito mais favorável do que servir como um humilde servo de um nobre desconhecido. Robert refletiu por um momento antes de se virar para o grande mestre Picelli. Quantos mais restam? Perguntou. O grande mestre Picelli olhou para a lista e depois para o grupo de crianças na multidão. Vossa Graça, aqui estão as 2 crianças da casa Greyjoy e um menino da casa Blacktide da ilha Blacktide. No entanto, o chefe da casa Blacktide está morto, e este menino é seu único herdeiro. Mesmo assim, ele deve enfrentar a punição, respondeu Robert. Uma vez cumprida a sentença, ele poderá retornar para herdar Blacktide. Confio que ninguém ousará contestar sua reivindicação. Seu olhar percorreu os lordes das Ilhas de Ferro com um claro tom de advertência. Então, voltando-se para Ligeon, disse: Já que você solicitou, você poderá ficar com os garotos Arlau e Blacktide. Ligeon ficou surpreso. Não esperava que Robert lhe concedesse 2 proteções ao mesmo tempo. Mesmo assim, recompôs-se rapidamente, oferecendo uma resposta respeitosa antes de se preparar para recuar. Espere, caçador de ursos, gritou Robert, interrompendo. Eu me lembro que o filho mais velho da casa Greyjoy encontrou o fim em suas mãos, não é? Ao ouvir isso, Balon Greyjoy levantou a cabeça sutilmente, seu olhar queimando de ódio enquanto se fixava nas costas de Ligeon. Sim, respondeu Ligeon, imperturbável diante da intensidade do olhar furioso de Balon. Ele assentiu calmamente, confirmando. Robert voltou sua atenção para Lord Eddard Stark. E o outro filho? Ele não foi morto pelos nórdicos? Sim, Vossa Graça, respondeu Eddard, dando um passo à frente. Sr. Jorah Mormont executou Maron Greyjoy. O olhar de Robert se voltou para as 2 crianças restantes, em pé ao lado de Balon Greyjoy. Então, o que fazer com o último de seus descendentes? Ele refletiu em voz alta. Ligeon enrijeceu-se ao ouvir isso. Lembrou-se de que Theon Greyjoy fora acolhido por Eddard Stark e que Asha Greyjoy permanecerá com o pai. Agora, porém, as circunstâncias pareciam prestes a mudar mais uma vez. Que Theon Greyjoy seja meu protegido, disse Eddard rapidamente. O norte não é lugar para uma garota. Então, assumirei a responsabilidade por Asha Greyjoy, declarou Ligeon, dando um passo à frente com determinação. Eu a aceitarei como minha dama de companhia e lhe ensinarei os princípios, o espírito e as habilidades da cavalaria. Em 5 anos, espero vê-la se tornar uma verdadeira cavaleira. Uma cavaleira? Robert arqueou as sobrancelhas com o interesse claramente despertado. Ao seu redor, os nobres lordes trocaram olhares atônitos, muitos encarando Ligeon como se ele tivesse dito algo completamente absurdo. Não acredito que já tenha havido uma cavaleira na história de Westeros, comentou Robert com um sorriso irônico. Não houve nenhuma no passado, respondeu Ligeon solenemente, mas ainda pode haver no futuro. Aliás, já tenho uma escudeira, Brienne de Tart. Nela, vejo a luz da cavalaria como nunca antes. Um dia, ela certamente se tornará um modelo para cavaleiros. As palavras de Ligeon provocaram um murmúrio na multidão reunida. Muitos acreditavam que a recente concessão de um título de senhorio e das terras de Summeral lhe havia subido à cabeça. Para eles, sua ousada reivindicação de que uma mulher se tornasse uma cavaleira exemplar era pura tolice. O rei Robert ergueu a mão para silenciar a multidão antes de se virar para Ligeon com uma expressão solene. Caçador de ursos, embora eu, como todos, duvide que uma mulher possa se tornar qualquer tipo de modelo de cavalaria, ainda tenho esperança. Esperança de que, sob meu governo, a primeira cavaleira se levante no continente de Westeros. Não acho que ela vá decepcionar você, respondeu Ligeon com firme confiança. Depois de falar, ele se virou e caminhou de volta para a procissão Tyrell, com Dagon Arlau e Baelor Blacktide seguindo silenciosamente atrás dele. Asha Greyjoy olhou para o pai antes de estender a mão para ajeitar as roupas do irmão Theon. Inclinando levemente a cabeça, ela conteve as lágrimas que brotavam em seus olhos. Então, sem dizer uma palavra, seguiu Ligeon, caminhando ao lado de Baelor Blacktide. Naquele momento, Glory, que estava por perto, inclinou a cabeça e olhou para Asha. Sua atenção foi instantaneamente atraída para Glory, afastando-a momentaneamente de sua tristeza. Concluídas as formalidades com os lordes e nobres das Ilhas de Ferro, as festividades começaram para valer. Pratos e vinhos de todo o mundo foram servidos, enquanto circos e bardos itinerantes apresentavam seus números mais cativantes. Aparentemente, o rei Robert achou o entretenimento insuficiente. Ele ordenou aos lordes que convocassem seus cavaleiros e os fizessem exibir suas habilidades de combate em uma demonstração diante dele, um prelúdio para o grande torneio agendado para o dia seguinte. Ligeon, que não gostava da comoção dessas reuniões, optou por não ir embora.
Fazê-lo seria visto como descortês, potencialmente alimentando acusações de arrogância ou orgulho. Em vez disso, ele discretamente instruiu alguém a escoltar Asha e os outros de volta ao acampamento e, no caminho, encontrar Dassey e Lotor para que pudessem desfrutar do banquete, uma oportunidade rara para eles. Enquanto os cavaleiros exibiam suas proezas de combate diante do rei Robert e dos lordes reunidos, Ligion pediu a um servo que lhe trouxesse um copo d'água. Retirou-se para um local mais tranquilo, saboreando sua comida em paz. Assim como da última vez, encontro você escondido em algum canto tranquilo, disse Jaime Lannister, aproximando-se de Ligion. Ele resplandecia em sua armadura ornamentada e um manto branco puro, com uma das mãos apoiada no punho de sua espada longa enquanto a outra segurava uma taça de vinho. Ao lado dele caminhava seu irmão Tyrion, que contrastava fortemente com a aparência refinada de Jaime. O anão carregava uma grande garrafa de vinho em cada mão, sobrecarregando seu pequeno corpo. Embora Tywin Lannister desprezasse seu filho mais novo, não teve escolha a não ser levá-lo a tais eventos. Tyrion era, afinal, seu único herdeiro. Lord Jaime Tyrion Ligion os cumprimentou. Caçador de ursos, Jaime começou com uma nota de irritação. Por que você o chama de Tyrion, mas me chama de Lord Jaime? Porque somos amigos, interrompeu Tyrion, erguendo uma sobrancelha para o irmão com um sorriso maroto. Então, erguendo uma das garrafas na mão, disse a Ligion, agora você é o senhor de Summeral. Isso não é pouca coisa. Não quer comemorar com uma bebida? Eu não bebo, respondeu Ligion, erguendo a xícara de barro. Água é suficiente. Tyrion deu de ombros e deu um sorriso irônico. Você deveria ter se juntado à igreja e se tornado um daqueles ascetas. A cavalaria não combina com você. Não, ser um asceta nunca satisfaria minhas ambições, disse Ligion com um pequeno sorriso. Jaime riu baixinho. Ambições? Tornar-se Lorde não é o suficiente para satisfazê-lo? Quão grandiosas são suas ambições então? O sorriso de Ligion se aprofundou, mas ele deixou a pergunta sem resposta. Naquele momento Garlan se aproximou de longe e ao ver Ligion com os irmãos Lannister, exclamou, Sor Ligion, então você está aqui. Eu estava procurando por você em todos os lugares. Lord Garlan, Ligion curvou-se cortesmente. Lord Jaime, Lord Tyrion, Garlan cumprimentou os irmãos Lannister. O segundo filho da casa Tyrell respondeu Jaime com um tom um tanto provocador, e acrescentou, já ouvi falar do seu irmão. Dizem que antes de ficar aleijado, ele era o melhor cavaleiro da Campina. Infelizmente nunca tive a chance de ver isso pessoalmente. Garlan sorriu educadamente. A habilidade do meu irmão com a lança foi reconhecida por ninguém menos que o príncipe Oberyn de Dorne. Se Lord Jaime algum dia se encontrar em Dorne, ele poderia buscar a confirmação do próprio príncipe. Garlan fez uma pausa como se um pensamento lhe tivesse ocorrido de repente, e então acrescentou com falsa seriedade. Ah, mas espere. Quase me esqueci, Dorne é proibida para os Lannister. Se Lord Jaime pisasse lá, provavelmente seria transformado em carne moída antes mesmo de conhecer o príncipe Oberyn. Nesse caso, meu senhor, o senhor nem teria a chance de ficar aleijado. Ligion não conseguiu evitar rir do comentário áspero, enquanto Jaime apenas levantou uma sobrancelha, optando por não dar uma resposta digna à resposta. Tyrion, porém, olhou para Garlan com curiosidade. Ah, agora entendo por que dizem que você é neto da Rainha dos Espinhos, suas palavras são tão afiadas quanto as dela. Garlan sorriu graciosamente. Lord Tyrion, acredito que se alguém zombasse da sua estatura, você certamente teria uma resposta cortante. Tyrion assentiu. Justo. Peço desculpas pela grosseria de Jaime mais cedo. Garlan inclinou a cabeça levemente. E peço desculpas pelas minhas próprias palavras também. Jaime inclinou a cabeça para o lado como se não tivesse ouvido uma única palavra da conversa. Garlan então se virou para Ligion, seu olhar pousado na grande espada presa à cintura do cavaleiro banido. Sor Ligion, ouvi do mestre Vortimer que as duas grandes espadas que você carrega são forjadas em aço valeriano. Posso dar uma olhada? No momento em que Garlan falou, os olhos de Jaime e Tyrion se voltaram para a espada ao lado de Ligion, suas expressões revelando espanto. O aço valeriano exercia um fascínio inegável sobre os Lannister. Antigamente a casa possuía uma espada de aço valeriano chamada Rugido Brilhante, mas ela havia desaparecido com o rei Tommen II do Rochedo durante sua malfadada expedição à Valíria, destruída na perdição. Ao longo dos anos, duas teorias surgiram sobre o destino de Brigroar. Alguns acreditavam que ele havia sido roubado quando a frota de Tommen II parou para buscar suprimentos em Volantis, enquanto outros insistiam que ele havia afundado com a frota dourada no coração em ruínas de Valíria. Durante gerações, os patriarcas Lannister perseguiram ambas as pistas em um esforço para recuperar o tesouro perdido da casa. Naquele exato momento, o tio de Jaime e Tyrion, Gerion Lannister, preparava-se para embarcar em uma expedição à Valíria em busca de Rugido Brilhante. Seu pai, Lord Tywin, chegará a oferecer somas exorbitantes para adquirir lâminas de aço valeriano de outras casas nobres, ou para reforjar o precioso aço em um novo rugido brilhante. No entanto, ninguém se dispusera a se desfazer de suas preciosas espadas. Agora, ao ouvir a afirmação de Garlan de que as espadas que Ligion carregava foram forjadas em aço valeriano, Jaime e Tyrion não conseguiram esconder seu espanto. Antes que qualquer um deles pudesse expressar a pergunta claramente estampada em seus rostos, uma voz estrondosa interrompeu. Caçador de ursos! Cadê o caçador de ursos? O grito do rei Robert ecoou de um campo próximo. Capítulo 125. O Deus da Tempestade.
Ao ouvir o grito do rei Robert, os poucos homens trocaram olhares desamparados antes de caminharem juntos em direção ao meio do campo. Hoje é realmente interessante, o leão está mesmo com a rosa, murmurou alguém na multidão ao ver o grupo se aproximando. O olhar de Jaime percorreu friamente a fonte do comentário, seus olhos se estreitando em desdém. O grupo rapidamente chegou ao centro do campo, onde o espaço havia sido liberado pelas justas anteriores. A expressão do rei Robert mudou para surpresa ao vê-los. Por que vocês estão todos misturados? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Ligion respondeu naturalmente, Vossa Graça, todos estavam apenas procurando um lugar tranquilo para descansar, e todos nós encontramos o mesmo. Haha, eu sabia. Essas justas são tão tediosas que nem conseguem entreter crianças ou anões, zombou o rei Robert em voz alta sem pudor. Ao ouvir as palavras do rei, os cavaleiros que lutaram tão ferozmente no torneio real não conseguiram esconder o constrangimento. Eles deram tudo de si diante do rei e dos lordes, apenas para serem taxados de tediosos. Ainda me lembro da competição em equipe no torneio, há mais de um ano. Aquilo sim foi uma competição, uma batalha, exclamou o rei Robert, tomando um longo gole de sua xícara. Seu olhar se voltou para Ligion, a expressão tingida de desaprovação. Quem imaginaria que você jogaria sua arma de lado e viria voando em minha direção com um chute? Que movimento estranho. Quer dizer, não só eu mesmo, se você contasse todos os cavaleiros dos 7 reinos, ninguém teria previsto isso. Ele esfregou o canto do olho com uma careta e acrescentou, droga, toda vez que penso no canto do meu olho, ele arde. Seus punhos são muito poderosos. Ligion respondeu calmamente, Vossa Graça é excepcionalmente forte. Na época precisei usar toda a minha força para suprimi-lo. Mas se tivesse feito isso não teria conseguido controlar minhas espadas duplas. O resultado poderia ter sido matar Vossa Graça e ser executado pela guarda real. É por isso que escolhi confiar nos meus punhos para resolver a situação. A multidão ficou em silêncio por um momento, olhando para Ligion com espanto. Ninguém esperava que ele falasse com o rei tão diretamente. O que o surpreendeu ainda mais foi a reação do rei Robert. Em vez de raiva, ele caiu na gargalhada. Eu sabia que você estava se segurando de propósito naquela época, seu caçador de ursos astuto. Ele se levantou e apontou para Ligion com um sorriso largo. No último ano, ouvi todo tipo de história maluca sobre você lutando contra 100 inimigos, matando milhares. Algumas até o comparam aos antigos deuses lendários. Para ser sincero, não acredito na metade. Então vamos resolver isso agora mesmo. Mostre-me sua verdadeira força, caçador de ursos Ligion. A multidão irrompeu numa cacofonia de murmúrios e suspiros. Você está louco? Você é o rei, não um guerreiro comum. Interrompeu a rainha Cersei bruscamente com a voz cheia de alarme. Não, eu sou um guerreiro. O rei é só algo que vocês me forçaram, retrucou Robert, com as palavras levemente arrastadas pela bebida e o tom transbordando de desafio. Vossa Graça, lutar não é seu dever, interrompeu Lord Tywin, com a voz fria e firme ao dar um passo à frente. Governar o reino é. E deixe-me lembrá-lo, ninguém lhe entregou o trono de ferro, você teve que lutar por ele sozinho. Robert pareceu reconhecer as palavras de Tywin com uma expressão brevemente séria. No entanto, sua determinação não vacilou. Em vez disso, virou-se para Barrista e ordenou que ele fosse buscar seu martelo de guerra. A comoção atraiu a atenção de todos que estavam por perto. Lordes, nobres e suas famílias voltaram seus olhares para o centro do campo. Conversas ecoavam pela multidão enquanto as pessoas sussurravam para seus companheiros, tentando entender o que estava acontecendo. Logo, Barrista retornou, carregando o enorme martelo de guerra. Precisou das 2 mãos para erguê-lo, mas Robert o agarrou sem esforço com uma das mãos, firme e forte. Cersei abriu a boca para protestar, mas Lord Tywin colocou a mão em seu braço, silenciosamente pedindo que ela calasse a boca. Eddard Stark não conseguiu mais ficar em silêncio. Deu um passo à frente, com um tom firme, porém cauteloso, ao dizer, Vossa Graça, nenhum de vocês está usando armadura. Lutar nessas circunstâncias é perigoso demais. O rei Robert dispensou a preocupação sem hesitar. Tudo bem. Tenho confiança no meu martelo de batalha e tenho certeza de que Sor Ligion tem confiança em suas espadas duplas. Ligion, calmo e sereno, não rejeitou o desafio. Lord Stark, por favor, não se preocupe. Consigo controlar minha esgrima bem o suficiente para garantir que sua graça permaneça ileso. Pirralho arrogante, murmurou o rei Robert com um sorriso irônico, a voz carregada de diversão. Vamos ver se você consegue manter a sua palavra. Com isso, ele caminhou confiantemente até o centro do campo. Os espectadores silenciaram, cessando os murmúrios enquanto todos os olhares se voltavam para a arena improvisada. Todos os olhares seguiam Ligion e o rei, a tensão aumentando enquanto se preparavam para o duelo. Ligion tirou a capa que cobria seus ombros, o que poderia obstruir seus movimentos, e se soltou com alguns alongamentos sutis. Então, com precisão deliberada, sacou a meia espada de lâmina larga das costas. Ao ver a arma de Ligion, o rei Robert franziu a testa com a expressão sombria. Caçador de ursos, você está zombando de mim? Por que está usando essas 2 lâminas pequenas nas costas em vez das espadas grandes penduradas na cintura? Elas são só para decoração? Ligion encarou o rei com seriedade. Vossa Graça, eu jamais trataria este duelo levianamente. Escolho não usar as espadas grandes da cavalaria em minha cintura, pois isso tornaria esta luta injusta para o senhor. Injusto? Perguntou Robert, sua confusão evidente.
Jaime Lannister interrompeu com um tom sarcástico. É porque são espadas de aço valeriano. O recinto do banquete estava tão silencioso que as palavras de Jaime ecoavam pelo espaço com facilidade. Sua observação imediatamente atraiu todos os olhares para a cintura de Lygion, onde pendia o par de espadas grandes da cavalaria. Sussurros percorreram a multidão, pontuados por visível surpresa e curiosidade. O olhar penetrante de Tywin Lannister permaneceu nas espadas, sua expressão calculista revelando um raro lampejo de interesse. O significado não passou despercebido por ninguém. Espadas de aço valeriano eram tão raras que até mesmo as casas mais prestigiosas dos Sete Reinos as consideravam relíquias de família inestimáveis. A Casa Tyrell, uma das famílias mais ricas do reino, não possuía uma única espada de aço valeriano. No entanto, Lygion, um vassalo dos Tyrell, carregava 2 espadas grandes de cavalaria forjadas em aço valeriano, uma extravagância que incomodava até mesmo lordes acostumados à riqueza. O próprio Mace Tyrell parecia estranhamente incomodado. O rei Robert, por sua vez, não pareceu impressionado. Ele olhou brevemente para as espadas antes de dar de ombros. Aço valeriano ou não, não importa para mim. Claro, elas são mais leves e resistentes que o aço comum, mas o material do meu martelo de guerra não é muito pior. Não precisa se preocupar com armas. Lygion balançou a cabeça lentamente com a calma inabalável. Vossa graça não é só o fato de serem de aço valeriano. Essas espadas cavaleirescas são encantadas e imbuídas de magia poderosa. A multidão congelou. O silêncio reinou por um instante antes que gargalhadas irrompam. A afirmação soou tão absurda que a maioria presumiu que Lygion estivesse brincando. Apenas alguns indivíduos, aqueles que haviam convivido com Lygion, permaneceram em silêncio, com expressões marcadas por surpresa em vez de divertimento. O rei Robert, porém, não riu. Observou Lygion atentamente, estreitando os olhos. De todos os presentes, Robert era quem melhor compreendia a natureza de Lygion, mesmo que suas interações tivessem sido breves. Levantando a mão, silenciou a multidão zombeteira e se dirigiu a Lygion com seriedade. Caçador de ursos, você não está brincando, está? Você realmente fala sério? Lygion não respondeu verbalmente. Em vez disso, desembainhou calmamente uma das espadas largas da cintura, segurando-a pelo punho com uma pegada experiente. Vossa graça, estas espadas só podem ser empunhadas por mim. Se duvida das minhas palavras, convido-o a testar o punho você mesmo. O riso no ar se dissipou, substituído por uma sensação coletiva de espanto. O convite sereno de Lygion não deixou margem para dúvidas. Era impossível fingir tamanha confiança, especialmente com um teste tão facilmente refutável. A mudança no comportamento da multidão era palpável, pois todos perceberam que Lygion talvez não estivesse exagerando, afinal. Naquele momento eles não conseguiram deixar de se lembrar da cena de pouco tempo atrás, quando lidaram com os prisioneiros das Ilhas de Ferro. Foi então que se lembraram de que Lygion era alguém que havia dominado um poder misterioso. Os olhos do rei Robert se moveram de Lygion, calmo e sereno como sempre, para a espada de aço valeriano em sua mão. Sua curiosidade o dominou, e ele deu 2 passos à frente, estendendo a mão para tocá-la. Antes que sua mão pudesse tocá-la, Sor Barristan interveio e o deteve. Vossa graça, deixe-me tentar primeiro, aconselhou Barristan com um tom carregado de dever. Robert balançou a cabeça, ignorando a advertência, e agarrou o punho de osso de dragão da grande espada do cavaleiro. No momento em que sua mão tocou o punho, ele foi arremessado com força por uma força invisível. O rosto normalmente impassível de Lygion demonstrou um lampejo de surpresa. Ele notou que quando o rei Robert tocou o cabo, a 3ª runa de dragão na espada do cavaleiro banido, a que simbolizava a tempestade, foi ativada. A força que repeliu a mão de Robert não era outra senão o poder da tempestade. Para todos os outros, o momento pareceu banal. Da perspectiva deles, o rei simplesmente tocara a espada e a soltara. Nenhum clarão de luz ou fenômeno extraordinário revelava o poder interior. Mas Robert, como diretamente afetado, compreendia o que havia vivenciado. Após uma breve pausa, estendeu a mão novamente, movido pela curiosidade. Desta vez, usou toda a sua força para evitar ser repelido. No entanto, ao se aproximar do cabo, sua mão encontrou uma barreira invisível de ar. Não importava quanta força ele aplicasse, sua palma não conseguia se aproximar mais. Um sutil redemoinho começou a se formar ao seu redor. Embora pequeno em escala, era inconfundível. O vento agitava suas roupas e cabelos, enquanto Barristan e Lygion, parados a poucos passos de distância, permaneciam intocados. Magia! Realmente existe magia! Exclamaram os espectadores. Exclamações irromperam enquanto as expressões céticas da multidão se transformavam em espanto e olhos arregalados. Boquiabertos, a descrença substituída por admiração enquanto contemplavam a cena milagrosa. O rei Robert, apesar de sentir a rejeição da espada, recusou-se a soltá-la. Teimosamente, continuou a forçar a mão para mais perto do cabo. Sua persistência apenas intensificou a resposta mágica da espada. O redemoinho ao seu redor tornou-se mais violento, transformando-se em um tornado.
O vento destorceu a pele do rosto de Robert, levantou poeira e levantou pedaços de escombros no ar. O tornado subiu em espiral para o céu, criando um espetáculo espetacular. Percebendo o perigo, Barristan deu um passo à frente, decidido a afastar Robert. Mas ao mesmo tempo em que sua mão perfurava o redemoinho, foi repelida assim que tocou o rei. Percebendo que as coisas já tinham ido longe demais, Ligion interveio. Antes que Barristan pudesse sacar a espada, Ligion estendeu a mão e arrancou-a de Robert do cabo. No momento em que Robert deixou a mão da espada, a tempestade cessou abruptamente. O silêncio foi tão repentino que pareceu irreal, exceto pela poeira e pelos destroços que começaram a cair do ar, prova de que o redemoinho havia sido real. Pelo 7, isto é um milagre, exclamou o alto septão, aproveitando o momento para proclamar a intervenção divina. Muitos lordes e nobres leais à fé do 7 ecoaram seu sentimento. Ligion era amplamente considerado o escolhido do 7, e a exibição mágica da grande espada do cavaleiro parecia confirmar isso. Para eles, o poder da espada, que rejeitava tudo exceto Ligion, só poderia ser um artefato abençoado pelo 7. Para outros na multidão, a cena era inacreditável. Permaneceram em silêncio, atordoados com os pensamentos vagando pelos mitos antigos que haviam descartado como meros contos de fadas. Essas histórias, antes consideradas invenções de babás e menestréis, de repente pareceram mais reais do que nunca. O que Ligion lhes mostrará era uma prova inegável de que aquelas lendas continham verdade. Malditos caminhantes brancos! Por um momento, senti como se tivesse voltado milhares de anos para a era dos primeiros homens, cheia de todos os tipos de mitos. Murmurou o rei Robert, com a voz rouca de medo persistente enquanto se recuperava do tornado. Seus olhos se demoraram na grande espada do cavaleiro banido nas mãos de Ligion. Calmamente, Ligion recolocou a espada na cintura e falou: Vossa Graça, acho que agora deveria acreditar em mim, não é? Robert assentiu lentamente com uma expressão que misturava inquietação e curiosidade. Sim, eu acredito em você, admitiu, embora seu tom revelasse o quanto estava abalado. Olhou para Ligion novamente com as sobrancelhas franzidas. Todos dizem que você é o escolhido dos 7 deuses. Achei que fosse só uma invenção daqueles septões. Mas agora eu nunca pensei. Ele se interrompeu e acrescentou: nunca pensei que fosse real. Seus olhos se estreitaram de fascínio quando perguntou: que tipo de poder você tem quando usa essas espadas? Pode nos mostrar? A pergunta pegou Ligion desprevenido e por um momento ele hesitou. O silêncio expectante da multidão ao seu redor só aumentava o peso do pedido do rei. O olhar de Ligion percorreu os espectadores, com os olhos cheios de expectativa. Após uma breve reflexão, Ligion decidiu que uma demonstração poderia ser vantajosa para ele, solidificando sua autoridade. Assentiu com firmeza e fez um gesto para que o rei Robert e Sor Barristan recuassem. Afastem-se, Vossa Graça, disse ele. Não apenas o rei e Barristan, mas toda a multidão instintivamente deu alguns passos para trás, embora a maioria não tivesse ideia do que Ligion estava prestes a fazer. O ar pareceu ficar mais pesado, a tensão aumentando enquanto Ligion desembainhava lentamente as 2 espadas do cavaleiro banido da cintura. Quando as espadas foram totalmente desembainhadas, a multidão finalmente viu sua forma completa. Expressões de admiração percorreram a plateia enquanto se maravilhavam com o artesanato intrincado e a beleza requintada das armas. O momento se estendeu em silêncio. Ninguém se moveu. Todos os olhos permaneceram fixos em Ligion. A expectativa era palpável enquanto aguardavam o milagre se desenrolar. A princípio, nada aconteceu, e alguns começaram a murmurar entre si, perguntando-se se a demonstração havia fracassado. Então, tênues raios de luz azul prateada começaram a cintilar ao redor do corpo de Ligion. A luz ficou mais forte, intensificando-se até que os espectadores perceberam que não era luz, era um relâmpago. Os raios dispersos logo se espessaram, formando raios que crepitavam e dançavam pelo corpo de Ligion, envolvendo-o em uma aura elétrica e ofuscante. A intensidade do relâmpago aumentou, saltando no ar antes de retornar ao corpo de Ligion. Faíscas saíram de seus olhos, intensificando o espetáculo sobrenatural. Naquele momento, Ligion pareceu menos um homem e mais uma divindade, um ser que comandava as forças da própria natureza. Sua presença era avassaladora, radiante de poder bruto. A multidão só pôde observar, atordoada e em silêncio, sem fôlego diante da visão à sua frente. Então, de algum lugar na multidão, um mestre, alguém que conhecia as antigas histórias dos Homens de Ferro, quebrou o silêncio com um grito que ecoou por cima dos murmúrios de admiração. Deus da tempestade! Ele exclamou com a voz trêmula de medo e reverência.
Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.